Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda parte da arte bizantina. Hoje vamos falar de ícones sagrados. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com um segundo vídeo da arte bizantina. Na próxima semana vamos ter mais um acerca da Pala de Ouro. É muito interessante, esperem só até ver. Mas hoje vamos falar acerca dos ícones sagrados da arte bizantina. O Império Bizantino nasceu em 330 d.C. e terminou em 1453. Foi um longo período da história e também é um longo período da história da arte e é muito interessante. Hoje vamos falar acerca daquela linguagem plástica que é mais reconhecível, ou seja, quando nós pensamos em arte bizantina, associamos imediatamente a estas imagens. Estou a falar dos ícones sagrados. Ícone é uma palavra com origem grega que significa imagem e no campo da história da arte significa uma representação sacra pintada sobre um painel de madeira. Pintado com uma figura religiosa, é arte sacra, não é verdade? E sempre com um fundo muito dourado. Hoje vamos falar acerca das regras desta representação. Porquê? Porque a arte bizantina é uma arte solene, é uma arte imperial e é uma arte canónica. O que é que eu quero dizer com isto? É uma arte que obedece a regras precisas e muito rigorosas. O artista bizantino não tinha liberdade de escolher o que ia representar, de que cor é que ia representar, em que posição é que ia representar. Portanto, exigem regras rígidas, ditadas pelo imperador, que representa não só o poder imperial e temporal, como o poder também religioso, e estas regras são imutáveis, não mudam. Têm que ser sempre obedecidas. Portanto, a arte bizantina é uma arte de regras muito rígidas. Vamos então falar acerca das regras que depois nós conseguimos ver aqui nesta representação dos ícones sagrados. Nós no último vídeo falámos acerca de algumas regras já, mas hoje vamos aprofundar. Apenas quero deixar uma delas de fora, que é aquela da desmaterialização, porque tem mais a ver com a escultura e com a arquitetura, ok? A arquitetura bizantina desmaterializou-se, ou seja, deixou de ser tão pesada, passou a ser usado o tijolo em vez do cimento, portanto os seus monumentos eram mais leves e era uma arte que por fora era muito simples. Todas as igrejas bizantinas por fora são de uma simplicidade extrema e por dentro são uma explosão de cor e de luxo, não é? Porquê? Porque queriam mostrar ao crente o esplendor do céu, o esplendor do paraíso. Não se esqueçam que a arte medieval, nomeadamente a arte bizantina, mas todas as outras feitas na época medieval, é uma arte da fé. Ok? Sempre representamos arte sacra, é sempre para agradecer o imperador e Cristo. Vamos então começar com algumas regras. Na arte bizantina nunca se representa um Cristo sofredor. É sempre bom reforçar esta ideia. Quando nós olhamos para estes ícones, vemos o quê? Vemos um Cristo glorioso, que é todo poderoso, é o Pantocrator, não é? Portanto, é um Cristo que significa grandiosidade, esplendor. Muitas vezes ele é representado como se fosse um imperador ou como se fosse um príncipe. Então, a arte bizantina representa sempre um Cristo glorioso. É uma arte para a glória, é uma arte solene, é uma arte imperial. A regra importante quando se representa estes ícones bizantinos é a diluição da matéria. A diluição da matéria significa que existe apenas bidimensionalidade. Muitas vezes as pessoas acham que os artistas bizantinos não sabem fazer perspectiva, não sabem fazer profundidade, não sabem fazer volume. Sabem. Aliás, estas imagens até têm algum volume nas vestes, no rosto, não é? Nós vemos o volume do nariz. No entanto, os artistas bizantinos optam por não o representar, porque não é importante. Esta arte é simbólica. Não quer retratar o mundo real, aquilo que se está a ver, quer retratar a grandeza divina. E a divindade não tem peso. A divindade não tem tempo. Não é? A divindade é atemporal e espacial. Por exemplo, não cabe na cabeça de ninguém, de nenhum artista bizantino, fazer aqui um contraposto, por exemplo, como nós vimos os gregos fazerem. Quer dizer, se há um movimento, significa que há uma continuidade de tempo, logo há um preciso tempo no espaço. Ora, a divindade não está num preciso tempo no espaço, ela está em todo o lado. Logo, não é representada a tridimensionalidade, são sempre figuras bidimensionais. Muitas vezes até dá vontade de rir, porque são umas figurinhas
parece que têm assim uns pezinhos e que estão por ali a planar. A intenção é mesmo esta, eles estão a planar em direção ao divino. Eles não têm peso, não existe aqui um mundo físico, está para além do mundo físico. É muito importante. Isto leva-nos a uma outra característica da arte bizantina, que é a verticalidade. Não sei se vocês estão a reparar que estas imagens são todas muito alongadas. Dá a sensação que as figuras sagradas já estão a ascender aos céus. A nível da arquitetura isto também acontece, nós vimos lá no episódio da semana passada, não é? Que a Sagrada Sofia é altíssima. Portanto, há aqui uma tendência para a verticalidade. Isto vai inspirar o quê? Vai inspirar o gótico. O gótico, então, é uma explosão solene, vertical, em direção aos céus. Aqueles monumentos góticos são lindíssimos, com aquelas torres altíssimas. A ideia começa aqui, no bizantino. O bizantino é muito importante. Mais tarde, para o românico, para o gótico, e até vai dar origem ao renascimento italiano. Mas isso é história para o próximo vídeo. Então, existe aqui verticalidade. Os corpos são alongados e estão a dirigir-se ao céu. Não existe, então, expressão de tempo, não é verdade? Já falámos acerca disso. As figuras são atemporais. Não existe, normalmente, nada que identifique qual é a estação do ano, a não ser que seja uma história bíblica que seja importante, não é verdade? Portanto, eles estão ali a planar com o céu dourado por trás. Isto é tudo simbólico e era assim que a arte bizantina funcionava. A bidimensionalidade das figuras é, então, algo feito propositadamente. E agora vamos então para outra característica da arte bizantina, que é a frontalidade. As figuras são sempre representadas de forma assim, olhos nos olhos. Muitas vezes acontece que também sejam representados assim 3/4, mas a olhar para nós. Nunca na arte bizantina uma figura é representada de perfil completo. Nunca. E porquê esta frontalidade? Porque é uma arte solene, porque é uma arte imperial. O que o artista queria dizer-nos, quando nós entramos numa igreja bizantina e olhamos para o Pantocrátor e para todas as figuras sagradas a olharem diferentes para nós, é que nós estamos na presença do Imperador e estamos na presença do Todo-Poderoso. Portanto, atenção, respeitinho, aqui olhos nos olhos, tudo muito solene. Temos que nos comportar de forma solene também. Não é um sítio para estar assim à vontade. Mas é assim... Esta frontalidade leva-nos a uma outra característica da arte bizantina, que é a expressividade do rosto. O rosto da arte bizantina é muito expressivo. Isto até nos reporta depois assim para um movimento do século XX, que é o expressionismo, mas atenção, isto não é expressionismo, mas há aqui um trabalho da expressão do rosto, das figuras. Existe uma intensificação do olhar. Porquê? Ora, o pintor bizantino tinha todas estas regras e pediam-lhe para ele representar um fervor religioso. Como? Se vocês não representam corpo, não representam complexidade, não representam espaço, não representam tempo, então temos o rosto. A intensidade do olhar é nesta intensidade que se traduz o fervor religioso. É assim, não há muito detalhe no rosto bizantino. Aliás, existem muitas imagens de mosaicos e de ícones, que as carinhas até são todas iguais. No entanto, todas elas representam expressividade no olhar, porque isto é muito importante, é através do olhar que se exprime a fé. E a arte bizantina é uma arte da fé. O rosto tem uma outra característica, que é o facto de ser altamente divisível. O rosto é a parte mais importante de um ícone sagrado, de tal forma que os pintores bizantinos colocavam o rosto como medida para tudo. Não era a cabeça, como faziam os gregos, que é como se deve fazer, não. É o rosto só, que era muito grande, e depois eles já sabiam que o resto do corpo era 7 vezes isto. O próprio rosto é divisível, podemos traçar várias linhas, não é? Já sabemos que a distância entre 2 olhos é igual ao tamanho de um olho, também sabemos que podemos traçar aqui várias linhas que temos sempre o mesmo tamanho, enfim. É altamente divisível, é fácil de trabalhar e é muito expressivo. Portanto, o olhar representa quase a fé interior. Outra característica da arte bizantina muito interessante é a serialização. O que é a serialização? Os artistas bizantinos pegavam numa figura ou num elemento e repetiam pelas paredes, não é verdade? Quando nós entramos, por exemplo, numa igreja em Ravenna, vemos exatamente isto. Há aqui uma repetição dos motivos e das figuras na arte. E por fim, vamos chegar a um patamar interessantíssimo, que é o da cor. A cor em si
É algo de fascinante se estudar. A cor para os bizantinos nunca é usada de forma natural. Quando vocês estão a ver uma arte bizantina e vêem-se um chãozinho ou uns apontamentos verdes, não é para retratar as plantinhas, porque, mais uma vez repito, eles não têm preocupações de copiar o natural. A arte é sempre, na arte bizantina, usada como simbologia. Por exemplos, o dourado. Porquê é que há este excesso quase de dourado na arte bizantina? Bom, primeiro temos o motivo histórico, porque o Império Bizantino é o Império do Oriente e vai captar muitas influências à arte oriental, que é uma arte de pormenor, de luxo, de ouro. E por outro lado, temos a ideia simbólica, que é assim, qual é a maior riqueza para o homem, não é? Qual é a maior riqueza na Terra? É o ouro. Então, a maior riqueza do homem na Terra é o ouro. E qual é a maior riqueza do homem no céu? É o paraíso. Então, o paraíso é representado com o dourado, que é o ouro. Estão a perceber? Há aqui uma simbologia inacreditável. Ao representar o céu como ouro, isto significa que a maior riqueza que o homem pode alcançar é o céu. E por isso é que nós temos as figuras todas assim, com o ouro por trás. Estão todas no céu. São figuras sagradas. É aquilo a que nós podemos aspirar, ao ouro, à riqueza celestial. Outra forma de representar o céu é através do azul celestial. O azul representa o céu, o paraíso. É uma cor muito bonita, mas aqui também é sempre utilizada de uma forma simbólica. O azul significa o paraíso e a abóbada celeste remete para a universalidade e é também muitas vezes utilizado para pintar o manto da Virgem, porque representa o paraíso e a universalidade da fé. Vocês sabem que a Virgem é aquela que faz a ligação entre o homem e Cristo. Okay? E ela, ao usar estes mantos azuis, simbolizava que ela é a nossa entrada para o paraíso, é através dela, não é verdade? É muito interessante também. Mais uma cor, desta vez, o púrpura. O púrpura já na época romana era usado para decorar a bainha das togas dos senadores. É uma cor que normalmente está ligada ao poder. Aqui, na arte bizantina, só se pode usar púrpura para representar as vestes do imperador, da imperatriz, de Cristo e da Virgem. Só estas 4 figuras é que podem usar púrpura. Sempre que nós vemos uma figura púrpura numa imagem bizantina, ela é uma destas 4 figuras. O imperador, a imperatriz, Cristo ou a Virgem. Outra cor, o branco. Ora, o branco significa a ressurreição. Sempre que vemos branco, isto significa ressurreição. É muito utilizado, por exemplo, nas imagens de Cristo, criança ao colo de sua mãe. Usa branco. Ressurreição. Mais uma cor, desta vez o verde. O verde representa a renovação espiritual. A arte bizantina nunca usa a cor de forma natural, para se aproximar da realidade. O verde nunca é usado para decorar os pastinhos. Ele é a renovação espiritual. Isto é muito importante. Mais uma cor, o preto. O preto representa a ausência de cor, representa o caos. Portanto, quando vocês estão a ver alguma coisa representada a preto, é porque ela é caótica, é o fim, é a confusão. E pronto, estas são as cores que são usadas na arte bizantina, não há outras. São sempre as mesmas. Quando vocês estão a olhar para um ícone, quando vocês estão a olhar para um mosaico que decora uma parede de uma igreja bizantina, têm que perceber que o que ali está tem sempre um significado religioso. É uma arte solene, é uma arte desmaterializada, é uma arte bidimensional. Muitas vezes as pessoas fazem piadas com esta arte, dizem que as figuras não têm carne, mas têm corpo. É verdade. Quando nós olhamos para um ícone, quando nós olhamos para um mosaico bizantino, nós vemos que eles têm tronco e membros, têm pernas, têm braços, têm cara, mas não têm carne. Não têm carne porque são divinos. É uma arte que é atemporal, espacial, de serialização, portanto repete os motivos, não é verdade? E é, acima de tudo, uma arte cristã de um Cristo solene. É a arte do
Todo-Poderoso. E pronto, por hoje terminamos mais um vídeo acerca da arte bizantina. Nós falamos dos ícones, só para vos dizer que a arte bizantina não termina com o fim do Império Bizantino. Em 1453 o Império Bizantino termina como? Entram os turcos otomanos pela cidade de Constantinopla, eles eram muçulmanos, eles acabaram completamente com a cidade. Reza a lenda que cerca de 11 mil pessoas se refugiaram dentro da Sagrada Sofia, aquela igreja monumental, lindíssima, que está lá no centro de Constantinopla. As pessoas foram para lá pedir proteção a Cristo, pedir proteção à Virgem. E o que é que aconteceu? Os turcos degolaram toda a gente. Dizem nos livros de história que escorria sangue pelas praças da cidade. Portanto, para além disso, destruíram completamente todos os ícones, todos os mosaicos, rasparam tudo e a cidade nunca mais recuperou. O Império Bizantino terminou aí. No entanto, a arte bizantina ficou na história. Alguma arte dessa época ficou, como a própria construção, as igrejas, e também como muitos ícones já de Itália, não é? De Ravenna, especialmente, das cidades italianas que têm então, que na altura faziam parte do Império Bizantino e que têm toda esta influência da arte. No entanto, a arte bizantina ainda não terminou. Sim, é verdade, porque depois da invasão turca, muitas zonas dos Balcãs, e nomeadamente da Rússia, continuaram a trabalhar neste estilo bizantino e ainda hoje trabalham, é verdade. A arte bizantina ainda hoje se faz. Há muitas igrejas, nomeadamente da Rússia, que continuam a decorar as suas paredes com arte bizantina. Aliás, o mais famoso pintor de íconos sagrados bizantino é um senhor chamado Andrei Rublev, que é russo, que viveu entre 1360 e 1427 e que decorou isto que estamos a ver aqui nas imagens, que é a Catedral da Anunciação no Kremlin. E todas aquelas imagens que nós associamos a um período lá mais para trás na história, ainda hoje servem de regra para a arte. Ainda são feitas peças de arte bizantina. Portanto, é um movimento que ainda não terminou e que influenciou muitíssimo o românico, influenciou muitíssimo o gótico e depois também vai criar uma grande empatia com os pintores do Renascimento italiano que olhavam para estes ícones e que se inspiravam. Portanto, também tem ali um pezinho dentro do Renascimento. Na Rússia e nos Balcãs não houve Renascimento. Portanto, a estética é completamente diferente e a arte bizantina propagou-se pelo tempo até aos dias de hoje. Pronto, espero que tenham gostado. Para a semana temos mais um vídeo acerca da arte bizantina, o último, em que vamos falar da Pala d'Oro. Vamos viajar até Veneza, que nunca fez parte do Império Bizantino, mas que é uma das maiores montras de arte bizantinas do mundo. Imaginem. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!